é perverso. O ministro Alexandre de Moraes, ele impede o Felipe Martins de ouvir testemunha-chave para ele. Nessa nossa análise, eu vou mostrar duas coisas. Primeiro, como que o Moraes negou, mais uma vez, os pedidos da defesa do Felipe Martins, mas dessa vez ele negou um pedido que ele jamais poderia ter negado. E segundo, eu vou te mostrar como que o Moraes também impediu a defesa do Felipe Martins de ouvir uma testemunha-chave no processo que poderia desmascarar inteiramente a farsa desse julgamento do golpe. Bora então aqui direto ao primeiro ponto para entender qual foi esse pedido negado pelo Moraes, que é o primeiro dos dois. A ação do chamado núcleo 2 do golpe, gente, tá avançando, como a do núcleo 1 ali tá correndo, tá voando, a do 2 tá indo ali no vácuo da primeira. E depois de os réus terem apresentado as suas defesas, saiu a decisão do Moraes que negou um pedido do Felipe Martins que ele jamais deveria ter negado a Alexandre de Moraes. Negou o pedido de absolvição sumária. Por que, Deltan? Por que negou quando não poderia ter negado? Porque se tem um personagem desse julgamento que merece ser absolvido sumariamente é o Felipe Martins. A absolvição sumária no processo penal, ela acontece no começo do processo, antes do julgamento, antes do recebimento da denúncia até, quando o juiz reconhece a inocência do réu e encerra o processo contra ele, o que pode acontecer por vários motivos. Inexistência do fato criminoso, falta de provas da autoria ou a existência de causas que excluem a ilicitude do comportamento do réu, como, por exemplo, um caso de legítima defesa. E no caso do Felipe Martins, já está mais do que provado que não há provas dos crimes praticados por ele. Esse caso já desabou faz tempo. Bora relembrar aqui comigo. Primeiro disseram que o Felipe Martins fez uma viagem para os Estados Unidos que nunca aconteceu, o que a defesa comprovou com passagens aéreas, com gastos com Uber, com iFood, que mostravam que o Felipe estava no Brasil. Não que houvesse algo de errado em Felipe viajar para os Estados Unidos, não tinha nada de errado nisso, mas Moraes usou isso como pretexto para dizer que havia risco de fuga e assim manter o Felipe preso ilegalmente por 6 meses sem denúncia, à espera de um match, de fazer uma delação que ele não conseguiu com o Felipe Martins e conseguiu depois com o Mauro Cid. Mas, gente, a gente descobriu que fraudaram o registro migratório do Felipe nos Estados Unidos. E essa armação também está próxima de cair, porque o Felipe Martins entrou com processo nos Estados Unidos e em breve vai ser ouvida uma testemunha lá que vai esclarecer o que aconteceu. Além disso, a acusação inteira contra o Felipe é de que ele supostamente seria o mentor da minuta do golpe e líder da área jurídica do golpe. O que é absurdo, já que o Felipe não é nem advogado, ele não é nem da área jurídica, não é nem formado em direito, ele é da área de relações internacionais e filosofia. Então essa parte da acusação, gente, nem faz sentido, mas veio da boca de Mauro Cid, só que não confirmada por nenhuma outra prova. E a lei é clara, quando sai uma acusação da boca do delator e não tem amparo em outras provas, ela cai, não pode nem ser objeto de uma denúncia. Mas depois de ter mantido o Felipe Martins preso por 6 meses, o que o PGR podia fazer se não acusar criminalmente Felipe Martins? Só que todos os comandantes aí das Forças Armadas que se reuniram com o Bolsonaro vieram depor e negaram que Felipe foi o assessor que levou a suposta minuta do golpe para a reunião. Além disso, dados obtidos pela defesa do Felipe mostram que ele sequer estava nos palácios do Alvorada ou do Planalto na data e na hora das reuniões. Ou seja, não existe prova nenhuma contra o Felipe, apenas a palavra de Mauro Cid. Se tem algum réu que merecia absolvição sumária nesse caso, era ele. Mas Moraes indeferiu. Afinal, tudo indica que Moraes quer impor o máximo de constrangimento possível a essas pessoas, cujo sofrimento parece não ter fim. Essas pessoas todas, pelo que eu já expliquei várias vezes, elas não deveriam nem estar denunciadas por não ter um crime de golpe do Estado, não ter a abolição violenta de Estado, democrático de direito, porque 8 de janeiro não tem vinculação com as pessoas que estão ali, não existem provas que vinculam, porque o crime, se houvesse, seria um crime impossível dos crimes que você não pode acusar criminalmente, por uma série de razões. Mas vamos dizer que a PGR e o STF tivessem certos em tudo, nessa acusação, na trama, tentativa de golpe, blá, 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 blá. Vamos dizer que tivesse, por hipótese. Ainda assim, o Felipe Martins tinha que ser absolvido. Esse é o meu ponto aqui. E absolvido sumariamente porque não tem prova que vincula ele aos fatos. Agora, o pior de tudo, o Felipe pediu que o antigo PGR, o Augusto Aras, fosse ouvido como testemunha de defesa. E o que aconteceu? Moraes negou, dizendo que não há pertinência. Como assim não há pertinência? Mais do que isso, como que o Moraes sabe que não há pertinência se Aras ainda não foi ouvido? Por acaso o Moraes sabe o que Aras vai falar?
Gente, a pertinência é enorme, é gigante, porque Aras foi o procurador-geral da República do período durante o governo Bolsonaro, quando Moraes intensificou as investigações e o inquérito ilegal das fake news e dos atos antidemocráticos, enquanto a própria PGR era excluída do processo. Isso já é uma ilegalidade absurda que o Aras poderia comentar no seu depoimento. Aliás, durante o período da gestão Aras, teve um pedido de arquivamento desse inquérito das fake news, ou talvez até antes da gestão Aras, pela Raquel Dodge, puxando aqui de memória, teve um pedido de arquivamento, sim, no caso da gestão anterior, Raquel Dodge, porque se entendeu que era ilegal e que o Ministério Público, quando arquiva uma coisa, o STF não pode dizer não. Então é um caso que nem deveria existir desde lá o começo. É uma ilegalidade atrás da outra desde o berço, desde o começo, desde o embrião desse caso do inquérito das fake news. E, gente, o PGR, ele poderia trazer informações chaves sobre abusos, ilegalidades, perseguição do Moraes a Bolsonaro, seus aliados ainda durante o governo, o que desembocou em tudo que a gente vive hoje. Mas Moraes indeferiu a oitiva do Aras justamente por isso. Porque ele sabe que o Aras vai ser obrigado a falar a verdade e vai ter que expor todas as ilegalidades do ministro ao mundo. E seria impossível negar. Moraes faz mais do que esconder uma testemunha. Ele esconde os seus próprios abusos. É pura autossobrevivência.